Queridos, eu vou fixar no primeiro comentário deste vídeo o Pix da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. O meu Rio Grande do Sul está vivendo a pior tragédia meteorológica da sua história. Com essas enchentes, são mais de 60 desaparecidos, mortos, já perdi a conta, aumenta a cada minuto, então se eu falar o número de mortos, ao postar esse vídeo vai ter mais. Estradas bloqueadas, tanto estradas do interior como as principais BRs bloqueadas. Cidades importantes como a capital Porto Alegre, Santa Maria, no centro do estado, estão incomunicáveis devido ao estado das estradas, pontes caídas, mais de 15 mil pessoas desabrigadas. Na região metropolitana estão evacuando bairros inteiros devido às enchentes. Nós nos mudamos, eu morava na encosta da Serra Gaúcha, agora estamos morando na região noroeste do estado, que foi uma das menos atingidas, e mesmo assim na região noroeste há relatos de alagamentos. É um caos, é algo imprescindível. Então eu não posso simplesmente fazer um vídeo sem deixar de citar esse fato. Queridos, vamos doar, vamos fazer cada um o que nós pudermos a nossa parte. E vamos também orar. Senhor amado, em nome de Jesus, oramos e entregamos a Ti essas vidas que precisam, que carecem do Senhor. Oramos por consolo a quem perdeu familiares e por forças e recursos para que as famílias possam reconstruir suas vidas, reconstruir seus lares, reconstruir seus empreendimentos, reconstruir, Senhor. Tenhas misericórdia, Senhor. Misericórdia do Estado do Rio Grande do Sul. Amém. E agora entrando no tema que eu gostaria de fazer esse vídeo, trazendo o meu salmo preferido, ou seja, o livro dos Salmos, ele traz das mais altas alegrias até as mais profundas tristezas, sempre em louvor ao Senhor, o foco é a adoração a Deus. E o livro dos Salmos, que expressa com tanta exatidão as emoções humanas, dos 150 salmos que tem na Bíblia, tem um que mais me marca. Não é meu preferido no sentido que eu venha desdenhar os outros salmos. Não é nada disso. Mas é o meu preferido no sentido que é o salmo que mais me marcou em minha vida. E o salmo, eu vou dividir em várias partes, porque ele é meio grande para ser num vídeo só, para o vídeo não ficar tão longo. Vamos nessa primeira parte do salmo. E quem sabe no futuro eu faça outros vídeos do restante do salmo. Mas ele é o Salmo 139, que na minha adolescência eu decorei o salmo na versão revista e atualizada. E é nessa versão que eu vou trazer no vídeo. E diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E eu vou ler hoje só até aqui, queridos, porque ele vai até o Salmo, o versículo, aliás, 24, mas eu li até o versículo 12. E essas primeiras partes que eu li, até o versículo 6, eu destaquei a onisciência de Deus. E até do verso 7 ao 12, a sua onipresença. O que eu admiro nesse salmo é que esses atributos maravilhosos de Deus, a onipotência, a onipresença e a onisciência, ou seja, Deus pode todas as coisas, Deus está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo,
E Deus sabe de todas as coisas, tanto as possibilidades como as coisas que realmente aconteceram, as coisas passadas, as coisas presentes, as coisas futuras. Deus sabe. Tudo Ele sabe. Então, esses atributos de Deus, e o Salmo não fala literalmente essas palavras, onipotência, onisciência, onipresença, mas os atributos de Deus estão explícitos nessa poesia maravilhosa atribuída a Davi. E eu quero começar no comecinho ali que fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, é evidente que ali fala, quando tu me sondas, não é um conhecimento superficial, não é aquele conhecimento que você tem, quando você conhece uma pessoa, você começa a observá-la e você conhece seu rosto, sua estatura, e aí você vai conhecendo seus gostos, suas opiniões, sua voz. Não, mas o conhecimento de Deus, ele fala sondas, e esses sondas, o que é sondar? Sempre que eu penso nessa palavra, eu penso naqueles exames médicos, como, por exemplo, a ressonância magnética, que os médicos conseguem enxergar o corpo humano por dentro, ecografias, radiografias. Então, esse sondar, Deus nos vê por dentro, mas não é só o nosso corpo físico. Deus vê nossa alma, nossos sentimentos, nossas intenções, nossos traumas, as feridas da alma, e também Deus vê nossas motivações, nossas intenções. Deus vê nossos sonhos, nossos planos, nosso entusiasmo. Deus vê nosso espírito, se o nosso espírito está morto em delitos e pecados, ou se nosso espírito foi vivificado por Cristo Jesus. Tudo isso Deus vê porque Ele nos sonda. É como se fosse uma ressonância magnética do espírito e da alma. Espírito, nosso ser mais interior quando nos ligamos com Deus, e nossa alma, que são nossos sentimentos, pensamentos. Então, esse sondar de Deus, ao mesmo tempo me dá segurança, me dá paz, e ao mesmo tempo apavora, porque não há nada que possamos esconder de Deus. Não tem como enganá-lo. Você vê na Bíblia, por exemplo, Jonas, que quis fugir de Deus. Você vê na Bíblia Ananias e Safira, que tentaram enganar lá na igreja primitiva, já no Novo Testamento. Não tem como enganá-lo. Podemos enganar qualquer ser humano. A Deus nós não enganamos. Então, esse sondar faz parte, já está explícito no Salmo, a onisciência de Deus. E ali, olha só a maneira poética e prática que Davi coloca. Sabes quando me assento e quando me levanto. E não é aquele senta e levanta que a gente faz em casa, ou senta e levanta no trabalho, ou na academia, e até na igreja. Agora vamos levantar para cantar, agora vamos sentar para ouvir a palavra. Não, não é esse senta e levanta somente. Mas eu vejo aqui que quando Deus fala que conhece o nosso sentar e o nosso levantar, Deus conhece quando nós nos levantamos para um empreendimento, para criar um projeto novo. Deus sabe quando nós nos levantamos para fazer alguma coisa, mas também Deus sabe quando nós nos sentamos, Deus sabe quando nós nos cansamos, Deus sabe quando nós nos esgotamos, Deus sabe quando nós desistimos. Então, tanto o empreender como o desistir, Deus conhece do ser humano. E continua o texto, verso 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhas é aquele estudar, mas estudar minuciosamente. Então, Deus estuda, digamos assim, né? Com as minhas palavras, essa é a minha explicação. Deus minuciosamente sabe, conhece nossos caminhos. Olha só, e conheces todos os meus caminhos. Talvez as pessoas não conhecem todos os seus caminhos. Deus conhece. Então, todos os nossos caminhos é o que nós imaginamos, o que nós pensamos, o que nós falamos, e aí o Salmo desenvolve, verso 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então aí já são manifestações externas, quando nós nos comunicamos com o próximo. A palavra nem chegou na boca, ou no caso dos surdos, ele nem chegou a gesticular nas libras. Mas o Senhor já conhece tudo, tudo que nós nos comunicamos uns com os outros. Se é algo que edifica, como nos manda em Efésios, Deus conhece. Se é palavrão e fofoca, Deus conhece. Ou seja, tudo o que nós falamos, Deus conhece. Inclusive, o Senhor Jesus Cristo falou
que no dia do juízo toda palavra frívola, ou seja, toda palavra fútil, toda palavra pecaminosa será trazida a juízo também. Então, o fato que Deus conhece os nossos pensamentos não significa que Ele não se importa com as nossas palavras, porque as nossas palavras, sejam faladas, escritas ou gesticuladas, é a comunicação com o próximo, e isso Deus se importa sim. Então, o segredo é seguir o que diz em Efésios, que a nossa palavra seja para edificação, edificar. Ele conhece as nossas palavras. Aí continuando, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. E o verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Isso me faz lembrar Isaías 55, quando Deus fala, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos. Então, os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos do ser humano por tudo isso, porque Deus vê o todo, Deus é soberano. Então, esse conhecimento, para a mente humana, nós não conseguimos captar. É como Paulo falou em Romanos 11, ó, a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos inescrutáveis. Nós, por mais que estudemos teologia, podemos fazer doutorado em teologia, mas nós não conseguimos alcançar com a mente humana compreender a grandeza da mente de Deus, pelo menos não aqui na Terra. Então o Salmo nos deixa claro isso, é maravilhoso demais, não podemos compreender. E aí do verso 7 ao 12, já para encerrar o vídeo, que eu não quero que ele fique tão longo, mas fala, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Essa pergunta, o profeta Jonas deveria ter feito essa pergunta, né? E olha só no verso 8 que interessante. Se subo aos céus, lá estás. Então, podemos ter a vida cristã impecável, santificação, comunhão com Cristo, nota 10, ou seja, como se estivéssemos subindo aos céus. Lá no céu, Ele está, Ele está. Mas se faço a minha cama, ou seja, se eu for morar no mais profundo abismo, lá estás também. Quantas milhões de pessoas fazem a sua cama, ou seja, moram no mais profundo abismo moral, abismo espiritual, abismo emocional? Nós podemos estar na vida mais profunda, em pecados, na lama, mas lá Deus nos vê. Lá Deus enxerga, lá Deus está. E se você que me assiste está nessa situação, num abismo nos vícios, num abismo moral, mesmo que por fora não pareça, mas por dentro você sabe que está num abismo, no abismo da religiosidade, do farisaísmo, desse abismo o Senhor quer te resgatar. Deixe-se resgatar por Ele. Depois continua falando, ai que lindo. Verso 9, se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá, ou seja, me sustentará. E desse versículo eu tenho uma experiência pessoal com Deus tão linda que um dia eu posso contar em outro vídeo para não deixar esse vídeo tão longo. E termina dizendo no versos 11 e 12 que para Deus as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, tanto é que não tem nada escondido para Deus, que o que nós não conseguimos enxergar, Ele enxerga nesse sentido. Então vejam que só li metade do Salmo e tem tudo isso de ensinamento para nós. Que coisa mais linda, que coisa mais rica. E que a nossa fé venha a ser fundamentada nesse Deus tão grande, esse Deus maravilhoso, esse Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus infinito. Seu poder, sua graça nos alcançam. Que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja alcançando a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo.